Se você gosta de mistérios do Egito Antigo, sério, você vai pirar nesse vídeo aqui. Porque nesse vídeo aqui eu vou te contar o mistério mais bizarro do Egito Antigo. A nossa primeira parada será Edfu, que é uma antiga cidade que fica localizada a oeste do Nilo. Eu tive o prazer de conhecer essa cidade quando fiz um cruzeiro pelo Rio Nilo. Uma das paradas era no Templo de Edfu. Nesse exato lugar, na metade do século XIX, o egiptólogo francês Augustin Mariette foi responsável pela descoberta dessas ruínas misteriosas. Ele descobriu o templo de Edfu. E, gente, o negócio é bizarro, é grande, é imenso, tem uma quantidade bizarra de divindades. É, assim, uma coisa realmente incrível. O templo de Edfu, para mim, é um dos mais completos em informações bizarras sobre o passado da humanidade. E, principalmente, o que está escrito nas paredes desse templo é ainda mais misterioso. As escrituras falam de uma linhagem humana desconhecida. De acordo com a arqueologia oficial, as ruínas de Edfu foram construídas entre 237 a.C. a 57 a.C. Mas essas escritas antigas, conhecidas como Zep-Tep, falam sobre a existência de uma civilização muito mais antiga, de uma civilização pré-diluviana. Eles falam de um tempo onde os deuses andavam aqui na Terra juntamente com os humanos. Os egípcios acreditam hoje em dia que a civilização egípcia é muito mais antiga do que a arqueologia oficial atesta ser. Esse povo, essa galera aí mais antiga, eles nem se intitulavam egípcios, eles se chamavam de Kemet. Eles eram a civilização Kemet. Mas quem é esse povo Kemet que a gente nunca ouviu falar? Bom, de acordo com as escrituras que existem dentro do templo de Edfu, o povo Kemet eram os Zep-Tep, ou seja, em tradução significa os primeiros. E nós sabemos que a civilização egípcia aconteceu em diversos ciclos. Nós sabemos também que as ruínas que nós vemos hoje, ou seja, todos esses templos, essas construções, são remanescentes dos ciclos mais recentes do Egito. Então esse Zep-Tep teria sido um período primordial, onde os deuses teriam chegado na Terra primeiro. Eles teriam chegado, eles criaram os humanos e por algum tempo eles teriam convivido em harmonia com os humanos. Todo e qualquer templo que você visita no Egito é impressionante. As paredes contam histórias de uma época, de um passado completamente diferente. Elas contam a história de um passado antes do passado. E a maior e mais completa coleção desses textos está no Templo de Edfu. Tem um livro que eu gosto bastante, que eu li antes de ir para o Egito, que se chama The Mythical Origin of Egyptian Temple, que é da Eve Raymond. E eu não sei se esse livro tem em português, tá? Mas foi ela que apresentou essas descobertas para o público. Esse é o único livro que existe no mundo que faz essa verdadeira análise dos textos fundadores. A história do Zep-Tep está diretamente conectada ao mito de Osíris. E, curiosamente, essa história se liga com a construção das pirâmides que existem no mundo todo. Os estudiosos acreditam que as pirâmides que existem no mundo todo foram construídas por esses seres aí, por esses primeiros seres que foram uma imensa civilização. Eu tô falando, gente, de uma civilização global que ocupou o planeta inteiro antes da nossa civilização começar, em aproximadamente 36.400 a.C., que foi de fato o momento quando as pirâmides de Gizé estavam perfeitamente alinhadas com os princípios herméticos do deus Thoth. Ele dizia: o que está em cima é como o que está embaixo. O tempo de Zep-Tep, então, é conhecido como o tempo onde os deuses desceram do céu e transformaram lama em reino. Nas tábuas de esmeralda do deus Thoth consta uma passagem muito interessante. Gente, sobre as tábuas de esmeralda do deus Thoth, eu tenho um vídeo falando só sobre isso. É interessantíssimo. Se eu fosse você, eu dava uma conferidinha depois. O Thoth dizia nessas tábuas de esmeralda que ele construiu as pirâmides com uma força sobrenatural para que elas se mantivessem em pé por muitos milhares de anos. Thoth, vocês devem saber, foi o deus arquiteto de Gizé. E Zep-Tep foi considerada então uma era dos deuses, onde tudo funcionava. A era onde as pessoas eram virtuosas, a era onde as pessoas realmente se conectavam umas com as outras. Elas se conectavam com poderes vindos do céu, elas tinham espiritualidade, ou seja, foi uma era de ouro. O interessante é que esse período parece conectar todas as pirâmides existentes no mundo todo. Mas as pirâmides que existem no mundo todo não são iguais às pirâmides do Egito, porque as do Egito possuem uma tecnologia superior. Então,
Baseados nesses textos e nessas evidências, alguns pesquisadores independentes acreditam que nós estimamos mal a linha do tempo e que existiu uma civilização muito sofisticada ali nas margens do Rio Nilo em um passado remoto. Interessantemente, essa hipótese também se alinha com a hipótese siluriana, que é um outro vídeo aqui do canal onde eu explico para vocês uma pesquisa científica sobre o fato de ter existido uma civilização avançada e tecnológica num passado remoto do planeta. Eu estou falando há milhões de anos no passado, aproximadamente 55 milhões de anos atrás. Robert Bovot escreveu o livro The Orion Mystery e ele encontrou, gente, uma correlação muito interessante que existe entre as pirâmides do Egito e o cinturão de Órion. A constelação de Órion representava o deus Osíris para os egípcios. E uma coisa que o Robert Bovot notou é que se nós olharmos hoje para as pirâmides, elas não se correlacionam com o cinturão de Órion. Mas ele fez uma pesquisa e descobriu que lá por volta do ano 10.500 a.C., essas estrelas se alinhavam perfeitamente com as pirâmides. Além disso, ele percebeu que a localização da Esfinge em 10.500 a.C. também se alinhava, só que dessa vez com a constelação de Leão. Interessantemente, em 10.500 a.C. era a Era de Leão, a Era Astronômica de Leão. Agora nós estamos vivendo a Era de Peixes e em breve nós iremos entrar na Era de Aquário. Mas percebam, gente, que interessante como existe uma correlação entre as coisas e que essas correlações não são aleatórias. Mas você pensa que isso tá muito doido? Se prepare, porque agora vai vir uma parte ainda mais doida. Se esses alinhamentos estiverem perfeitamente colocados, tá faltando uma constelação para ser representada. É como assim, Carol? Bom, como assim que seguindo os mapas astronômicos da época, seguindo a premissa de que tudo que está em cima é como o que está embaixo, ainda falta um monumento que deveria representar a estrela de Sírius, que, por consequência, representaria a deusa Ísis. Ao olhar para as estrelas e olhar a posição dos monumentos lá em Gizé, os pesquisadores perceberam que faltava um monumento que representasse a estrela de Sírius, porque eles representavam tudo, assim na terra como no céu. Então, cadê aquele monumento? E aí, gente, eles foram pesquisar e descobriram que não é em 10.500 a.C., mas sim que todas as constelações se alinham com todos os monumentos em 36.400 a.C. Vocês conseguem imaginar uma civilização avançada e tecnológica vivendo em 36.400 a.C.? Porque eu não consigo. Na minha concepção, naquilo que me foi ensinado, naquilo que eu aprendi na história, isso não cabe pra mim. É uma verdadeira quebra de paradigma eu chegar aqui pra você e falar, gente, tinha uma galera lá no Egito vivendo em 36.400 a.C., o que reforça ainda mais a teoria de que a Esfinge e as pirâmides já estavam em seus lugares quando aconteceu o Dryas, né? O Dryas recente, que foi um período do Pleistoceno que durou de 2.580.000 até 11.700 a.C. O que é essa hipótese de que as pirâmides e a Esfinge já estavam lá? O que acontece, gente, é que dentro das pirâmides e na Esfinge também existem marcas de água, tá? Dentro e fora. Existe salinidade nas pedras das pirâmides, o que comprova que um dia elas já estiveram embaixo da água. E se tem salinidade e a água do Rio Nilo é uma água doce, significa que a água que cobria essas pirâmides não é a água do Rio Nilo, mas sim a água do mar. Essa água salgada que cobriu as pirâmides, essa água do mar que cobriu as pirâmides, ela teria vindo de onde? Bom, de acordo com as pesquisas, ela teria vindo das geleiras do Polo Norte e da Groenlândia. Essas geleiras teriam derretido, teriam entrado ali, né? A água entrou pelo Mediterrâneo e inundou o delta do Rio Nilo até aquela região, ou seja, um dia as pirâmides já estiveram embaixo da água. E isso, gente, não é pseudociência, isso não é pseudoarqueologia, porque as marcas de água estão lá na pirâmide. É só você pegar uma foto, olhar e ver, ou você vai lá e você olha com seus próprios olhos que tem erosão nas pirâmides e na Esfinge. Isso não é uma coincidência, tá? Então, para a arqueologia oficial, essas estruturas têm aproximadamente entre 5.000 a 2.500 anos. Mas para a arqueologia não oficial, essas estruturas elas datam de 36.400 a.C. a 11.750 a.C. Ou seja, a gente está falando de um negócio que tem pelo menos uns 40 mil anos.
na pior das hipóteses? Além disso, a sudoeste das pirâmides ali em Gizé, existe uma mastaba, que é a mastaba de Kent House. As mastabas, sim, eram locais utilizados para enterrar os reis e as rainhas, não as pirâmides, como a arqueologia oficial atesta. Mas a localização dessa mastaba se alinha ainda mais com o mistério de Zep-Tep. Ela se alinha perfeitamente com a constelação do Cão Maior, que é onde fica localizada a estrela de Sírius. Essa mastaba tem as mesmas marcas de água que os outros monumentos em Gizé possuem, ou seja, a mastaba tem a mesma idade da esfinge e das pirâmides. Não sei se vocês sabem disso, mas além da esfinge existe um templo para a esfinge. Quando você vai visitar o Egito, antes de você chegar na esfinge, você passa pelo templo construído para a esfinge. E esse templo da esfinge, ele funciona meio que como um microcosmo ali daquela região. É como, mais uma vez, como está em cima é como está embaixo, tá? Então seria um microcosmo daquilo que está embaixo. É muito interessante, gente, esse templo da esfinge em específico. Esse templo, ele também se alinha com a constelação de Leão em 36.400 a.C. Bem próximo ali da constelação de Leão no mapa astronômico, em 36.400 a.C., o planeta Mercúrio e o planeta Júpiter também fazem parte do alinhamento e eles também estão alinhados com essa mastaba. Existe uma relação bizarra das proporções desse templo com as distâncias entre Júpiter e Mercúrio. Isso significa que os construtores planejaram o templo usando parâmetros que se alinham com as estrelas. Então, se eles planejaram tudo para se alinhar com as estrelas, esse alinhamento tinha uma data em específico, certo? E essa data, 36.400 a.C. A oeste das pirâmides do Egito existe um outro monumento ali em Gizé que pouquíssimas pessoas sabem da existência. Ele é conhecido como a Tumba dos Pássaros. E esse monumento se alinha diretamente com a constelação de Aquário. Essa tumba dos pássaros, ela tem túneis que levam para debaixo das pirâmides, mas a maioria desses túneis está bloqueado por pedras. É meio que como se as pessoas não pudessem saber o que tem ali, não pudessem saber o que rola ali. Os construtores das pirâmides, do complexo inteiro de Gizé, eles fizeram uma réplica exata do céu na Terra. Ou seja, se um dia for comprovada que essa teoria de Zep-Tep é real, nós também estaremos automaticamente validando que esses monumentos têm pelo menos 38 mil anos. Quem assiste aqui o canal também sabe que as pirâmides eram utilizadas em um passado remoto como aparatos produtores de energia. O que deixa, na minha opinião, essa história muito mais intrigante, né? Mas você sabia que além disso, além de tudo isso que eu te contei aqui nesse vídeo, existe um fato ainda mais bizarro sobre a esfinge que corrobora com essa teoria bizarra? E se eu te disser que existem duas grandes esfinges e não só uma? É o quê? A Carol tá doida. Ixi, sabe aquela grandona? Aquela bonitona lá? Essa aí da foto? Pois é, não é só uma. São duas. Existem muitas evidências que apontam para a existência de uma segunda esfinge. E tudo isso e muito mais você acompanhará comigo no próximo vídeo aqui do canal, que é uma continuação desse. Então não perca por absolutamente nada. Assim que a notificação chegar, você já clica. Se o YouTube não te notificar, é o próximo vídeo aqui do canal. É só você passar aqui no canal que ele vai estar aqui. E esses vídeos que eu estou fazendo sobre mistérios do Egito vão integrar a nossa querida playlist de mistérios do Egito, que eu fui pro Egito no começo do ano, agora 2023, e eu fiz, gente, uma série cobrindo todos os mistérios que eu encontrei sobre o Egito. Mas vira e mexe, alguém descobre alguma coisa e tem mais e mais teorias pra gente explorar. E como eu sei que vocês gostam muito disso, eu coloquei tudo numa playlist. Então se você ainda não fez a sua maratona, eu recomendo que você faça. E pra finalizar essa questão da civilização egípcia ser muito mais antiga do que a gente achava que ela era, alguma vez você já ouviu falar no Papiro de Turim? Bom, ele tem esse nome porque ele tá lá no Museu de Turim, né, que é Torino, na Itália. Esse papiro, gente, ele tem uma lista completa de todos os reis que reinaram no Egito. E os reis mais antigos datam
de aproximadamente 40 mil anos atrás. E eles não viviam uma vida humana normal de 20 a 25 anos, que era o normal para aquela época. Pelo contrário, eles eram seres, pessoas que viviam milhares de anos, 1000, 2000, 2500, ou seja, será que esses reis eram realmente humanos? Bom, os sumérios, eles tinham exatamente o mesmo esquema ali, tá? Eles também tinham reis em uma lista toda documentada que viveram milhares de anos. Aí agora fica aqui essa pergunta: quem era essa galera? Por que a gente decide ignorar essas histórias? Por que a gente interpreta essas histórias como sendo apenas mitos, mitos fundadores, lendas? Só porque a gente não encontrou a evidência arqueológica? E se a evidência arqueológica estiver soterrada? Existe essa possibilidade. Você já assistiu o vídeo da hipótese siluriana? Se você não assistiu, olha, sério, pega desse vídeo aqui pra trás, ó, faz uma maratona que eu tenho certeza que você vai amar. Bom, eu vou ficando por aqui com mais um vídeo. Não perca o próximo vídeo falando da segunda esfinge e eu vejo vocês lá no próximo vídeo. Bye!